né, noções gerais de epidemiologia, né? Então, a gente fala muito na questão do estado epidemiológico do Brasil, né, como é que está a situação do Brasil, mas o que é epidemiologia? A epidemiologia, ele é o estudo dos fatores que vão determinar a frequência e a distribuição das doenças na coletividade humana, né? Como é que está essa questão desse mapa da doença? E hoje se fala muito na questão do Covid-19, tá? Nós vamos falar especificamente do Covid-19 nessa aula, mas eu vou fazer um aparato geral do que vem ser epidemiologia para a gente chegar no problema da Covid-19, tá? Então, a epidemiologia ela é uma ciência que utiliza métodos quantitativos para o estudo de problemas de saúde. Então, o que é isso? Ela vai utilizar de estatística, ela vai utilizar de índices, vai utilizar de taxas, né, para poder entender, né, como é que é isso. Então, são números, né? Quantas pessoas estão com Covid, quantas pessoas se curaram, quantas pessoas foram vacinadas, quantas pessoas morreram, né? Então, isso é a epidemiologia. Então, a epidemiologia ela vai tratar de qualquer evento relacionado à saúde ou doença da população. Então, em outras aulas, eu já falei para vocês que saúde é o completo bem-estar físico, social, econômico, psicológico, né? E que a doença é qualquer fator que vai abalar esse estado de saúde. Então, se atrapalha a minha educação, se atrapalha a minha moradia, se atrapalha a questão financeira, questão psicológica, então, tudo que atrapalhe é doença, tá certo? Então, tradicionalmente, a epidemiologia ela é dividida em duas partes. A descritiva, que estuda a frequência e a distribuição dos parâmetros de saúde ou de fatores de risco de doença na população, e a analítica, né, que vai testar hipóteses em relação às causas. Então, se utilizou muito questão de protocolos, né? Usa-se vermectina, usa-se hidroxicloroquina. Então, isso foi muito discutido, né? Hoje tem um certo consenso, né? Que vermectina e cloroquina, né, elas não são eficazes no tratamento do Covid, né? Mas aí tinha o quê? Tinha aquela hipótese que talvez, né, a pessoa utilizando aquilo, e aí às vezes a pessoa até no poder da fé, acreditando que aquilo ali iria resolver, às vezes até realmente ajudava em alguns estágios, né, da doença. Pois bem, história da epidemiologia, né? A epidemiologia ela surge aproximadamente há 2.000 anos antes de Cristo, lá quando Hipócrates, né, que é o pai da medicina, ele já falava que existia fatores que influenciavam a ocorrência de doença, né? Entretanto, foi somente no século XIX que a distribuição dessas doenças em grupos humanos específicos passou a ser medida em larga escala. Então, a abordagem epidemiológica que vai comparar os coeficientes ou taxas... Pessoal, taxa é assim, você pega e pega a população geral, né? Vamos supor que Barra do Corda tem aproximadamente 100 mil habitantes. Eu vou dar um exemplo aqui na questão da taxa de homicídios aqui de Barra do Corda, né? Então, geralmente, por ano, em Barra do Corda, essa taxa sofre uma variação, mas são assassinados de 40 a 70 pessoas por ano em Barra do Corda, tá? Então, como é que é calculada essa taxa? Você pega, né, pega esses casos, número de casos, divide pela população da Barra do Corda, então, por exemplo, 40, né, dividido por 100 e multiplica esse 100 por 100, tá? Então, ele vai dar a taxa de homicídio, que é aproximadamente 0,6, tá? E aí você tem o seguinte, você tem uma taxa razoável, né? E aí você pega uma cidade como Presidente Dutra, que é o maior índice de homicídio de Barra do Corda. Então lá tem os mesmos 40 homicídios de Barra do Corda. Só que aí, como é que se faz o cálculo lá, né? Você pega 40 e divide pela população de lá, que é 45 mil. Então essa taxa, né, ela vai dar quase 1,0, né? Então é a maior taxa de homicídio do estado do Maranhão. Segundo lugar tem São Luís, só que São Luís tem 1 milhão de habitantes, são 500 homicídios que acontecem em São Luís, né? Mas lá tem 1 milhão de habitantes. Então, vai dar o quê? Vai dar 0,6 também, né? Uma coisa próxima disso aí. E aí nós temos, primeiro lugar, em taxa de homicídio, Presidente Dutra, segundo lugar, São Luís, terceiro lugar,
Imperatriz, né? E aí nós vamos ter Barra do Corda, vamos ter outras cidades com alta taxa de homicídio. Então, quando a gente vai calcular a taxa epidêmica, né? Então, você vai calcular, por exemplo, o número de casos de pessoas que estão doentes pela população e multiplica por 100, tá? Então, essas taxas, elas vão fornecer o quê? Uma informação, né? Como é que está a questão da doença na cidade. Eu tenho aqui alguns boletins que eu vou mostrar para vocês, né? Se prepare que os dados epidemiológicos são muito preocupantes, né? Mas, antes disso, a gente tem que fazer esse resgate histórico do que é epidemiologia, tá? Então, a aplicação da epidemiologia foi inicialmente feita visando o controle de doenças transmissíveis e, posteriormente, no estudo das relações entre condições ou agentes ambientais e doenças específicas. Pessoal, na segunda metade do século XX, esse método foram aplicados também para doenças crônicas, né, não transmissíveis, como é o problema de doenças cardíacas, o câncer, sobretudo nos países industrializados. Terminando essa primeira parte de histórico, alguém tem alguma dúvida? Ou está tudo tranquilo, tudo muito bem explicado? Posso passar para frente? Tudo bem explicado. Tá. Felipe levantou a mão. Tem alguma pergunta, Felipe? João? Tá tudo bem explicado. Beleza. Então vamos lá. Qual é o problema da epidemiologia, né? A epidemiologia tem como problema identificar a origem da doença, né? De onde surgiu a doença? Então, existem indícios, né, por exemplo, que o Covid tenha se iniciado na China, né? E aí se tem um grande problema diplomático agora, né? A China inventou o Covid, não inventou o Covid, sabe-se que a doença, né, existem evidências que ela tenha surgido lá, né? Mas ninguém sabe se essa doença foi fabricada, se essa doença ela foi simplesmente transmitida, né? Sabe-se que alguns morcegos, né, possuem essa doença, né? Mas ainda está se investigando isso. É necessário remover os fatores ambientais contrários à saúde ou de criar condições que promovam e que determinem a problemática própria da epidemia, né? Então, quais são os objetivos da epidemiologia? Primeiro, descrever a distribuição e a magnitude do problema de saúde na população humana. Então, onde ocorre o problema, que pessoas são atingidas, quando ocorrem esses problemas. Segundo, proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação de ações de prevenção, controle e tratamento da doença, bem como para estabelecer as prioridades. Então, o que causa esse problema? Existem medidas de controle e prevenção, né? Terceiro, identificar fatores etiológicos, quais são as causas da doença, né? Quais são as características existentes desse local que favorecem o aparecimento desse problema. Então, essas características são passíveis de intervenção, né? E que tipo de intervenção elas podem acontecer? Variáveis epidemiológicas, né? Então, as variáveis epidemiológicas são divididas aqui em indicadores sociais, né? E também indicadores epidemiológicos, como estatísticos, né? Então, vamos lá. Então, nós temos taxa de mortalidade, e aí nós temos mortalidade versus sobrevivência, né? Quantas pessoas ficaram doentes e quantas pessoas sobreviveram, né? Então, vai se dividir. Mobilidade, gravidade e incapacidade funcional, né? Nós tivemos aí a perca de uma pessoa muito querida, né? Matou, né? Ontem ele faleceu, uma luta muito grande, tentaram de todas as formas, mas ele não resistiu com embolia pulmonar. Ele já tinha, né, a gente vai ver isso, que ele já tinha uma morbidade, né? Então, a morbidade a gente chama de comorbidade. Então, quando você já tem uma doença pré-existente e ela vai se juntar com Covid, né? Então, a pessoa tem muita chance de não resistir a essa doença, tá? E aí nós temos os indicadores nutricionais, indicadores demográficos, né? Nós sabemos que locais onde é frio tem uma maior transmissão da doença, né? Indicadores sociais, e aí vem a questão da higiene, da moradia, né, dos hábitos, né, que a pessoa tem. Indicadores ambientais, né, serviços de saúde e indicadores positivos de saúde. Beleza. Vamos lá. Vamos dividir agora
as variáveis epidemiológicas e demográficas, sociais e ambientais. Então, demográfica, esperança de vida, né? Níveis de fecundidade. Pessoal, uma coisa muito triste que está acontecendo no Brasil, o negócio está tão sério que a quantidade de pessoas que nascem é igual à quantidade de pessoas que morrem, né? E isso mostra que a nossa saúde ela está muito debilitada, né? Então está morrendo muita gente mesmo, tá? Renda per capita das pessoas diminuiu muito, distribuição de renda, né? Então nós temos os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A taxa de analfabetismo, né, ela vai aumentar o prejuízo que vocês estão tendo com essas aulas online. É um prejuízo de 5 anos na formação de vocês. Vocês não imaginam o tanto que vocês estão sendo prejudicados, né, com essas aulas online, tá? Crianças em idade escolar fora da escola, o índice de desenvolvimento humano caindo, né? Abastecimento de água e esgoto também são fatores, coleta de lixo e condições de moradia. Então vamos falar sobre risco, né? Então o que é risco? Risco é a probabilidade de ocorrência de uma doença, agravo ou óbito em condições relacionadas à saúde. Então o risco ele vai incluir a cura, a recuperação ou melhora. E aí uma população específica durante um período determinado. O que é a população de risco, né? População de risco são as pessoas que estão suscetíveis a determinadas doenças, que são chamadas de população de risco. E pode ser agravadas, né? Pode ser estudadas conforme fatores demográficos, geográficos e ambientais. Pessoal, vocês sabem me dizer hoje qual é a maior população de risco hoje para o Covid-19? Você sabe qual é? Tem? Tem, Felipe? Eu acho que é os idosos. Eu acho que são vocês. Tá? Eu acho que são vocês. Você sabe por que são vocês? Não. A gente não colocou. Tá. Primeiro porque os idosos já foram vacinados, né? Vocês sabem que os idosos já foram vacinados. Então, os idosos além dos idosos ficarem em casa, além dos idosos já terem sido vacinados, né? Esse é um fator importante. O outro fator é que vocês, jovens, Professor, entraram no... Oi, Leandra. Eu acho assim, que as pessoas que são consideradas do grupo de risco são as pessoas que têm doenças crônicas, tipo diabetes, infecção, asma. Não, minha querida, as pessoas do grupo de risco são aquelas pessoas que têm mais probabilidade de ficar doente, tá? Então, vocês hoje têm mais probabilidade de ficar doente. Hoje, os jovens, né, aumentou-se. Se você acompanhar a televisão, se você acompanhar os boletins epidemiológicos, né, você vai observar que muitos jovens estão sendo acometidos da doença, estão morrendo. Muitos jovens, 20 anos, 15 anos, estão morrendo, tá? Quais são essas causas, né? Eu acredito que é o período de inatividade física que vocês passaram muito tempo sem fazer nada, só em casa, trancados. Não foram vacinados, né? Não teve vacina ainda para os jovens. E também o descuido, né? É que o jovem tem com a utilização da máscara, né? Com a utilização de medidas, acha que não vai ficar doente, porque é jovem, se ficar doente, é jovem, não vai morrer. Então, isso coloca hoje o maior grupo de risco. Então, vocês, jovens, tá? Então, é importante que a gente entenda isso, tá bom? Então, veja só, a população de risco são as pessoas suscetíveis a determinadas doenças. Então, hoje, os jovens são os mais suscetíveis a ficar doentes, tá bom? Vamos pegar agora o que é morbidade. Morbidade é o termo genérico usado para designar o conjunto de casos de uma dada afecção, né? Ou soma de agravos à saúde que atinge o grupo individual. Então, muitas doenças, elas causam importante morbilidade, mas baixa mortalidade. Então, por exemplo, a asma, né? Eu tive asma, tá? Então, a asma causa uma falta de ar, né? Eu tenho alergias, muitas alergias por exemplo, já, Felipe, alergia a crustáceo, alergia a calor, alergia a frio, né? Sinusite. Professor. Oi, Felipe.
Foi sem querer. Ah, tudo bem. Então, para que pessoas acompanhem a morbilidade na população, traça-se paralelo entre morbilidade, né, e mortalidade, tá certo? Então, às vezes você está doente, mas aquela doença não te mata, né? Então, as medidas de morbilidade mais utilizadas, né, são medidas de prevalência e medidas de incidência, tá? Então, o número de óbitos, assim como o número de nascimentos, é uma importante fonte de avaliação das condições de saúde. Então, eu falei para vocês que hoje no Brasil a taxa de natalidade ela está praticamente igual à taxa de mortalidade. Então, esse é um caso particular do conceito da incidência de eventos, né, e interesse de morte. Vamos falar agora sobre letalidade, né? Então, veja só, não é porque você fica doente que você vai morrer, mas o que é a letalidade? É os casos de pessoas, a quantidade de pessoas que ficam doentes e morrem, né? Então, a taxa de letalidade, ela mede o risco de óbito entre os doentes, né? Então, a letalidade, ela expressa a gravidade de uma doença. Quanto maior o número de indivíduos acometidos por uma doença e vão ao óbito, mais grave é considerada essa doença. Então, existe uma relação entre letalidade e mortalidade, tá? Então, a mortalidade ela é igual à incidência mais ou vezes a letalidade, tá bom? Então, epidemia. O que é epidemia? Epidemia é uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, originando um surto epidêmico, tá? Então, lembre-se que a epidemia é uma coisa local, né? Por exemplo, quando o Covid estava apenas na China, era uma epidemia, tá? Então, a epidemia ela se caracteriza pela incidência em curto período de tempo, grande número de casos de uma doença, elevado número de casos novos e rápida destruição, tá? O que é uma endemia? Veja só, se a epidemia é uma coisa local, a endemia é uma coisa regional, tá? Então, é uma doença localizada em um espaço limitado, em denominada faixa endêmica, tá? Então, se trata de um aparecimento de menor número de casos ao longo do tempo, porém, com uma duração contínua, né? Então, é o que acontece, por exemplo, com a febre amarela, que acontece, por exemplo, com algumas doenças que são características da Amazônia, tá? E o que vem ser a pandemia, né? Então, a pandemia, ela é uma endemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo. Então, causando inúmeras mortes ou destruição de cidades e regiões inteiras. Então, os critérios de definição de pandemia são a doença ou condições, além de se espalhar ou matar um grande número de pessoas, que deve ser infecciosa, tá? Então, exemplos de pandemia, nós temos a AIDS, a tuberculose, a gripe espanhola, a peste e agora o Covid-19, tá? Então, são doenças pandêmicas. Serviços, epidemiologia e serviços de saúde. Então, o que vai fazer? Primeiro vai analisar a situação da saúde, fazer o planejamento de ações de saúde, vigilância da saúde, epidemiologia sanitária, nutricional, ambiental, e avaliar os impactos de serviços e programas tecnológicos, né, e tecnologias da saúde, tá bom? Então, pessoal, vamos nos concentrar agora nesse painel aqui. Vocês estão vendo esse painel? Estão vendo esse painel, pessoal? Sim. Sim. Repare que ele foi atualizado no dia 5/5, ontem, tá? Ontem, às 18h25 da noite, foi atualizado esse painel. Então, vamos lá. Casos de pessoas recuperadas do Covid, tá? 13.529.000, tá? 572, tá? Casos em acompanhamento, nós temos 986.212, tá? Casos confirmados do Covid, né? Aí vem 14.930.183. Casos novos, só ontem, tá? Casos novos, 73.295. Casos acumulados, né? Aliás, nós temos aqui incidências, né, acumulada, está em
7.104. Casos de óbitos, pessoal, veja só. Os casos de óbito estão em 419.399 pessoas. Então, veja só a situação, né, do Brasil. Então, a taxa de letalidade, né, a taxa de letalidade está em 2,8. Então, a taxa de mortalidade está em 197. Só ontem nós tivemos 2.811 novos casos de Covid-19. Esses dados, pessoal, são de ontem, tá? Só para vocês terem uma noção como é que está a situação, tá? Mas vamos lá. Vamos ver como é que está a incidência regional da Covid. Qual é o estado que tem mais incidência, né? Aliás, a região. Então, a região com mais incidência é a região sudeste, tá? Então, só lá tem 5.548.338. Então, ela é seguida pela região nordeste, a nossa região, com 3.449.420, tá? E aí depois nós temos o sul, né? Depois nós vamos ter a região centro-oeste, tá certo? Então, reparem que esses dados aqui, nós temos aqui também o número de óbitos, né? E nós temos aqui também a incidência, né? Que é a quantidade de casos de Covid por habitante, é o índice de incidência, que foi o que eu já tinha explicado para vocês. Então, aqui nós temos o índice de mortalidade, né? Repare que o índice de mortalidade ele é mais alto na região sudeste, tá? Repare que mesmo tendo a região centro-oeste, ela tendo o menor número de casos, né? Ela tem um índice de mortalidade altíssima, ó, é o maior índice da mortalidade é da região centro-oeste, 239, né? Então, por que está acontecendo isso, né? Porque lá eles não estão agindo direito, a região centro-oeste está tendo problema. A região nordeste, né, o nordeste, apesar de ter uma quantidade alta de casos, tá vendo? Mas o nosso índice de mortalidade é o menor, tá? A região nordeste tem o menor índice de mortalidade. Vocês estão vendo aqui, estão acompanhando aqui esse dado? Então, acredita-se que isso seja por causa do clima, né? Então, repare que bem inferior às outras regiões do Brasil. Pessoal, mais alguma... Vocês estão entendendo aqui essa tabela direitinho? Como é que está essa situação? Sim. Posso passar aqui para frente, né? Então, esse aqui é o nosso boletim epidemiológico daqui de Barra do Corda, né? Não deu para pegar o de ontem, né? Não deu, mas eu peguei o de anteontem, no dia 4, tá? Então, de terça-feira. Então, casos de pessoas ativas, 125, né? Então, esse caso, ele fica oscilando, né? Ele chegou a 85, chegou a 150, né? Então, casos de pessoas que estão notificadas, 15.965. Pessoas vacinadas em Barra do Corda, nós temos 12.000. Casos suspeitos, 392. Casos descartados, 8.960. Casos confirmados, 6.612. Casos recuperados, 6.407. Pessoas em isolamento domiciliar, 109. Confirmados e hospitalados, nós temos 16. É o nível de lotação lá do centro de tratamento, né? Casos de óbitos em Barra do Corda, 79. Casos de óbitos em investigação, 7. Óbitos em outros municípios, nós tivemos 2, tá? Então, esse aqui é o boletim epidemiológico daqui de Barra do Corda. A segunda parte é a questão da taxa de letalidade. Então, repare, a taxa de letalidade no Brasil, vocês lembram quanto é que era? Sim ou não? Quanto é que era a taxa de letalidade no Brasil? Tô lembrado, não. Ó, daqui de Barra do Corda... 2,8. Isso, 2,8, tá? 2,8. A taxa daqui de Barra do Corda, ela tá em 1,22, tá?
Número de casos confirmados nas últimas 24 horas, 14, né? Repare que as mulheres, elas estão com tem mais probabilidade de ficar doente do que o homem, tá? Então, nós temos atualmente 3.615 mulheres adoentadas, né? E 2.998 casos de homens adoentados. Então, o que acontece? Isso depende diretamente com o grau de atividade física que você faz. Então, como de forma geral, os homens são mais ativos do que as mulheres, eles têm a menor probabilidade de ficar doente. Então, quanto mais sedentário é a mulher, quanto mais sedentário é o ser humano, maior a probabilidade de ficar doente, certo? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre gestão em epidemiologia, né? Quando a gente fala em gestão, a gente vai falar em políticas públicas, vai falar sobre as configurações de serviços, prática profissional, prática de gestão e prioridade da investigação, tá? Então, vamos lá. Pessoal, não sei se vocês estão acompanhando na televisão, né, nas redes sociais, né? Assim, o grande mal que eu vejo é que o jovem, ele não sabe o que está acontecendo. As coisas estão acontecendo e ele não está sabendo de nada, né? Então, vocês estão sabendo da CPI da pandemia que está acontecendo agora no Brasil? Hein? Vocês já ouviram falar da CPI da pandemia? Já ouviram falar disso aí? Já ouviu, Felipe? Sim. Não. Não, né? Não. Então, veja só. No dia 27/4, né? Isso aqui eu vou pegar um resumo das duas últimas semanas, tá? No dia 27/4 foi instalada a CPI da pandemia, né? Para investigar, né, se a pandemia, né, o Brasil está em segundo lugar na taxa de mortes no mundo, né, e de infecção, né, perdendo apenas para os Estados Unidos, né? Só que ele já venceu algumas vezes a taxa de óbito, chegou a morrer quase 4.000 pessoas por dia aqui no Brasil, né? Então, foi instalado no dia 27 a CPI da pandemia. No dia 29/4, teve uma reunião entre eles, né, para aprovar o plano de trabalho, como é que eles iriam fazer isso. No dia 1º de maio, né, tivemos uma manifestação de apoio a Bolsonaro, né, contra a instalação dessa CPI. Então, o que acontece? As pessoas foram para a rua fazer aglomeração para pedir para não fazer a CPI contra o Bolsonaro, né? Aqui em Barra do Corda nós tivemos várias pessoas indo para a rua, né, fazendo aquela passeata em apoio a Bolsonaro. Por quê? Porque no entendimento delas, Bolsonaro não deve ser investigado, que ele não tem culpa pela morte dessas pessoas, né, de quase 500 mil de pessoas, já estão chegando em 500 mil de pessoas, como vocês puderam observar aqui nos dados epidemiológicos, né? Então, nós estamos chegando, né, já estamos em 400.114.000 óbitos. Então, tem pessoas que acreditam que a culpa não é do Bolsonaro, o Bolsonaro não fez nada, ele não tem culpa, a culpa é do povo, né? E que o povo não merece, não é para ser vacinado, que é para ficar todo mundo doente. Então, isso está sendo investigado. Então, nós tivemos essa manifestação em pró-Bolsonaro no dia 1 e no dia 2, aqui em Barra do Corda foi no dia 2, tá? No dia 3, nós tivemos o aniversário da cidade, né? E no dia 4, né, a CPI da pandemia, ela ouviu aquele ministro, Mandetta, né? Vocês lembram do Mandetta? Que era médico e tal, logo no início da pandemia, né? Então, o que é que se vocês tiverem curiosidade, pessoal, vocês podem pesquisar na internet, que lá tem uns resumos, tá? Então, o Mandetta chegou e disse, não, saí de lá porque Bolsonaro foi altamente irresponsável, né? Ele queria colocar na bula dos remédios que hidroxicloroquina servia para tratar a Covid, né? Ele queria vender essa cloroquina toda que ele comprou lá dos Estados Unidos, né, para meter na população brasileira, né? Então ele gastou dinheiro que era para ter gasto, por exemplo, com medidas de prevenção, comprando essa medicação milagrosa, né? Sem nenhuma eficácia, né? Não se sabia ainda se servia, se não servia. Hoje já se sabe que não se serve, né? Então foi ouvido o Mandetta no dia 4. Ontem, no dia 5,
foi ouvir o outro ministro, né, que é o Nelson Tetti, tá? Então, o Nelson Tetti foi outro ministro que saiu, né? Ele saiu porque ele disse que não tinha condição, porque ele falava uma coisa e o Bolsonaro falava outra, ele tinha uma atitude, o Bolsonaro tinha outra, e assim, isso veio a prejudicar demais a saúde. Ele viu como não tinha condição dele trabalhar, né? Ele pediu para sair. Então, assim, estão sendo investigados até. Isso aqui é o que aconteceu até ontem, tá bom? Então, querem agora fazer o Pazuello, né? Que é o próximo ministro, só que o Pazuello está fugindo para não. Depois que está com Covid, né? Está doente de Covid para não participar, né? Para não ser ouvido nessa CPI, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Não. Beleza. Então, vamos falar agora na epidemiologia com relação ao ambiente hospitalar. Então, o que é isso? Né? A vigilância e infecção hospitalar, como é que está o controle de qualidade nos hospitais, análise da utilização dos serviços, melhoramento das notificações compulsórias, aprimoramento das decisões clínicas, protocolos, medidas baseadas em evidências. Indicadores epidemiológicos do ambiente hospitalar. Então, nós temos gasto com a pessoa, quanto é que está se gastando com a pessoa, né? Isso não está sendo publicado, pessoal, mas se gasta muito. Você sabe quanto é que custa uma UTI por dia? O valor de uma UTI por dia? Alguém sabe me dizer? Não. R$ 800, né? R$ 800 por dia. Então, se eu tenho 16 pessoas, vamos botar R$ 1.000, né? Eu tenho 16 UTIs, então só por dia numa UTI é gasto R$ 16.000. Aí você pega R$ 16.000, multiplica isso por 30, né? Então dá um valor acentuado, 16.000 vezes 30 vai dar a bagatela de 4,8 milhões por mês. Tá? É muito dinheiro. Tá? É muito dinheiro sendo gasto, né, com relação às internações hospitalares. Taxa de abandono, né? O cara pegou, melhorou um pouquinho, manda ele para casa, né? Média de permanência, quanto tempo que a pessoa permanece lá na UTI, alcance da meta, taxa de cobertura, taxa de concentração, taxa de encaminhamento, né? Pessoal, essa taxa de encaminhamento a gente chama de as transferências, né? Então, essas pessoas ficam doentes, teve um tempo aí que ficou doente, manda logo para fora, porque sabe que se ficar aqui, né, não tem condição e não vai sobreviver. Então, por isso até que a taxa de letalidade, as pessoas que morrem mais gente lá fora do que aqui, tá? Índice de intervalo de substituição. Então, esses são alguns fatores. Certo. Então, finalizando aqui a nossa aula, né, qual é o objetivo final da epidemiologia? O objetivo final da epidemiologia é produzir conhecimentos e tecnologias capazes de promover a saúde individual através de medidas de alcance coletivo, né? Então, nós terminamos aqui a aula. Eu queria só colocar aqui um comentário também, porque assim como a maioria dos jovens não acompanha, né? Quem é que faz esse levantamento, né, da epidemiologia? Vocês sabem dizer quem é que faz esse levantamento desses dados epidemiológicos? Não. Não, né? É o censo, tá? Então, o censo é ele que faz isso, ele vai observar todos esses dados. E aí, o que é que o Jair Bolsonaro fez? Ele não quer, ele proibiu que fizesse censo no Brasil esse ano, né? Então, assim, o censo é o levantamento estatístico de como é que está a situação do Brasil, né? Então, bem aí vai te dar uma imagem certa, né, de como é que está a situação do Brasil. Nós temos suspeitas, né, que as coisas estão boas, está bom ou está ruim? Como é que estão as coisas para vocês? Hein? Tá ruim. Tá horrível. Só que a gente não sabe ainda quanto que está ruim, né? A gente tem ideia que as coisas não estão boas, né? Uma vaga noção. Mas isso em valores reais, em números, nós ainda não sabemos. Então, como é que nós iremos saber? Através do censo, né? E aí, o que acontece? O nosso presidente, né, ele já vetou a questão de se fazer censo. Não é para fazer censo, não, né? Então, assim,
Tudo isso está acontecendo no Brasil nessas últimas 2 semanas, né? Aproveitei que esse assunto é um assunto que é importante. Se a gente tivesse um país sério, isso iria cair no Enem, né? Porque Se Oi, Caio. o Brasil já está na vulnerabilidade aí, e o presidente não colabora. Pois é, por isso que está sendo instalado, né, a CPI, mas tem uma grande movimentação de pessoas que estão apoiando ele, né? Inclusive a Europa, né? A Europa tem ela tem um tratado agora contra o Brasil, entendeu? É uma coisa de se ou tira Bolsonaro ou o Brasil não vai, eles não vão fazer mais comércio com o Brasil vai ficar meio que isolado do mundo, né? O mundo está Professor, querendo isolar o Brasil. Oi, Wallace. cheguei agora porque aqui não tinha energia. Certo. Então, pessoal, o que é que eu vou fazer? Professor, Oi. mas ainda vai ter a CPI, né? Ou Não, ele- não, minha querida, a CPI está acontecendo. Ah, A CPI, ela está acontecendo, né? Essas Até pessoas porque é que necessário, né, que a CPI aconteça, porque né, se ela ele já, encontrar tudo que venha para melhorar a questão da Covid, tem que acontecer. ela está acontecendo, né? Hoje era para ser ouvido o Pazuello, né? Só que aí o Pazuello está fugindo, né? Ele não quer depor, ele não quer, né? E a situação está se complicando. E aí o que é que as pessoas estão pedindo? Que esteja que os militares assumam, né? Que os militares tirem a nossa liberdade, né? Para que volte a ter a ditadura militar, né? E assim, é para ficar todo mundo calado, né? E tem pessoas que apoiam isso, que vão para a rua. E muita gente, eu vi muita gente aqui de Barra do Corda, né? Nessas manifestações, apoiando o Bolsonaro. Pessoal, eu vou te dizer uma coisa, hoje quando eu vejo uma pessoa com a camisa do Brasil, eu fico até preocupado. Já pensa que isso aqui é um eleitor do Bolsonaro, né? Porque ficou a marca registrada, né? Das pessoas que apoiam o Bolsonaro, ele se apropriou, né, da camisa da seleção brasileira, entendeu? Então, como se eles fossem patriotas, se eles estivessem defendendo os interesses da nação brasileira, né? Então, assim, lógico, aqui é uma aula de educação física, mas o que a educação física tem a ver com isso, né? Educação física ela é a disciplina que trata da cultura corporal do movimento, e hoje sabe-se que a cultura corporal do movimento ela é fator de prevenção de saúde. Então, as pessoas que fazem atividade física, né? E aí a gente teve um prejuízo muito grande, porque nós tínhamos 2 aulas de educação física por semana, era uma aula teórica e uma aula prática, né? Então, ficou sem ter aula prática, vocês estão sedentários, vocês só estão tendo aula teórica, né? Então, o que vocês têm que fazer, pessoal? Vocês têm que começar a procurar atividade física por conta própria, né? Porque na escola não dá. Então, com muita luta, já foram liberadas as escolinhas de esporte, as academias estão abertas, os espaços, né, estão abertos, né, para que vocês procurem fazer atividade física. Porque vocês hoje, os jovens hoje, são as pessoas de risco para ficarem doentes, tá? Então, hoje, né, não é mais o idoso, não é mais aquelas pessoas, porque elas já foram vacinadas, tá certo? Então, diminuiu muito a incidência de doença, né, dos idosos, e enquanto isso aumentou demais a quantidade de incidência de doença, né, nos jovens, tá? Eu não coloquei aqui o boletim por questão de faixa etária, tá? Mas se a gente for observar nesse boletim, a gente vai ver que os jovens, né, eles estão com um índice, às vezes, até mais alto, né, do que os adultos, tá bom? Pessoal, então, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, esclarecer alguma coisa? Ou está tudo bem, tudo tranquilo? Não ficou nenhuma dúvida da aula de hoje? Tá tudo tranquilo. Não. Ei, Tá bom, professor, então, oi. e a chamada? Pessoal, a chamada, vocês vão fazer o seguinte, a sala está sendo gravada, vocês vão, isso, que nem o Felipe fez, coloca o nome dele completo aqui,
tá? O nome completo, que será atribuído, né? Vai criar automaticamente, quando vocês escrevem o nome de vocês, como a aula está sendo gravada, vai criar um arquivo, né? Que é salvo, né? Sobre a participação de vocês. Agora, o aluno não colar, professor, esqueci de colocar o nome, aí realmente não fica registrada a frequência, tá bom? Então façam isso, fazendo já pode sair. Por hoje é só, muito obrigado.